Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Júlio César Matos. Vamos então fazer aqui a correção, tá? Da nossa parte de direito penal e de processo penal. Acompanha aqui comigo na tela, tá? Então já acompanha aí nas redes sociais. Se você ainda não me segue, eu estou lá no @prof. Júlio César Matos. E aí já vamos direto ao ponto, tá? Vejam só essa questão. Ela diz assim: Nino, tenente do Exército Brasileiro, caminhava pelo centro de Boa Vista, Roraima, ocasião em que João, na posse de uma arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences. Imediatamente, olha só o que ele diz, imediatamente o militar desferiu 2 socos no rosto do criminoso, desarmando-o. Para tanto, Nino usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta e atual agressão em seu detrimento. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto, percebe que ele quer aqui a alternativa correta, tá? É correto afirmar que Nino agiu sob o manto. O que é que a gente precisa aqui ficar atento, pessoal? A questão, ela vem trabalhar com a gente com as excludentes de ilicitude. E quais seriam? Quando se fala de excludente de ilicitude, o artigo 23, ele menciona pra gente que não há crime, olha só o que é que ele coloca aqui pra gente, tá? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Ele diz ainda em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou ainda no exercício regular de um direito. Se houver excesso, tá? Esse excesso é punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O detalhe é que a gente percebe que não houve excesso. Em momento nenhum houve excesso, por quê? Porque a questão, ela disse aqui, e vamos grifar, tá? Para tanto, Nino usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta e atual agressão em seu detrimento. Júlio, o que é que eu tenho aqui? Estamos aqui, pessoal, diante do Instituto da Legítima Defesa. O artigo 25 do Código Penal, ele ensina que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, olha isso, que coisa linda, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Veja, desculpa. Nesse contexto, é importante a gente destacar e trazer esse parágrafo único também, até para você se manter atualizado. Esse parágrafo único que foi introduzido lá no pacote de crime, ele vai dizer que, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, se o sujeito está em legítima defesa, aí ele diz, considera-se também em legítima defesa. É um artigo que basicamente está um dispositivo, um parágrafo aí que basicamente ele vem repetir o mesmo. E aí ele diz, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Lembrando que o Instituto da Legítima Defesa pode ser a direito seu ou direito de outrem. Traduzindo, eu posso ter o que a gente chama de legítima defesa de terceiro. Então a legítima defesa pode ser uma legítima defesa própria, a direito meu, a direito próprio, ou pode ser aí, uma legítima defesa de outrem, uma legítima defesa de terceiro. Então, parabéns para você que marcou gabarito letra D, quando ele fala legítima defesa e detalhe, causa de exclusão da ilicitude. Vamos aqui lembrar, tá? A gente tá aqui nesse simuladão, mas vamos trazer algumas reflexões, na verdade, algumas revisões. Quando ele coloca na letra A, estrito cumprimento de dever legal, não é o caso. E detalhe, claro, muitas vezes é assim, professor, mas se fosse um policial que estivesse defendendo, veja, acaba com isso. Acaba com isso. Veja que a própria questão, ela colocou, Nino, tenente do Exército, caminhava, pelo centro da Boa Vista. Ocasião em que João toma posse da arma de fogo e exigiu a entrega de seus pertences. Olha só, Nino é o tenente do Exército e foi Nino que se defendeu. Aí muita gente pensa assim, Júlio, como ele é tenente do Exército, ele está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. E está errado. Ninguém tem um dever, veja, aqui não é o estrito cumprimento do dever legal. Nesse caso. E outro detalhe, o estrito cumprimento do dever legal não é uma causa de exclusão da culpabilidade. O estrito cumprimento de um dever legal é uma causa excludente da ilicitude, é uma exclusão da ilicitude, conforme inclusive a gente observou aí o artigo 23. O artigo 23, ele trata, olha só, tá? Ele trata aqui da exclusão da ilicitude e ele diz aqui, estrito cumprimento de um dever legal, ele tá aqui. Então, cuidado, tá? Para não perder uma questão ainda por estar 2 vezes errada. Letra B colocou exercício regular de direito, não era, mas lembra que o exercício regular de direito também não é causa de exclusão da culpabilidade.
Letra C botou estado e necessidade, não era o gabarito, tá? Mas lembrando que estado e necessidade é sim uma causa de exclusão da ilicitude. Maravilha? Então, show de bola, pessoal. Parabéns. Comenta aqui, tá, pessoal? Comenta aí no chat para a gente poder, então, seguir, para a gente poder, então, observar. Próxima questão, ela diz assim, ó. De acordo com o Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta. Quando ele pede aqui a alternativa correta, o que é que eu preciso, claro, destacar? Que eu vou marcar aquela que está certa. E aí vejam só, eles assinam a letra A. Considera-se funcionário público, e aí vem para cá para eu te chamar a tua atenção a um detalhe. Quando a gente está falando, né, da ideia do conceito de funcionário público, eu quero que tu não misture alguns pontos. Não mistura, não vai confundir, por exemplo, olha só, direito administrativo aqui com o direito penal. O conceito que você estuda, o conceito que você aprende lá no direito administrativo, tá tudo bem, tá tudo certo, você vai continuar com ele. O conceito que você estuda lá no direito administrativo, você vai permanecer. Você não vai trazer ele aqui pra gente. O nosso conceito é um conceito bem mais amplo, tá? É um conceito bem mais amplo. E eu trago para você, inclusive, o que diz o Código Penal. Considera funcionário público para efeitos penais. Para efeitos penais. E aí, desde já eu digo, não vai pegar esse conceito e levar para a tua prova de direito administrativo. De novo, não pega esse conceito e leva para a tua prova de direito administrativo. Não faz isso, tá? Então, considera-se funcionário público para efeitos penais. Tudo bem, maravilha, show de bola isso aqui. Considera-se funcionário público para efeitos penais. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, olha isso, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução da atividade típica da administração pública. Tudo bem? Aí a letra A dizia assim: considera-se funcionário público para efeitos... para efeitos civis, não. Já pode tirar isso aqui, né? Não é para efeitos civis, é para efeitos penais. Aí ele coloca aqui, ó, efeitos administrativos e efeitos penais. Não, pessoal, é só para efeitos penais. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Letra A, a gente já pode aí, né, cancelar. Letra B. O crime de fraude eletrônica é uma modalidade de estelionato. E aí vejam só, pessoal, de fato, o crime de fraude eletrônica é uma modalidade sim do crime de estelionato. Deixa eu abrir aqui o Código Penal para você observar que eu tenho aqui, ó, do estelionato, tá aí outras fraudes, aqui o capítulo 6 e aqui eu tenho o crime de estelionato. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui, pessoal, estou diante do crime de estelionato. Mas você tem aqui, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º, disposições aí, né, de coisa alheia como própria. Eu tenho aqui alienação onerosa, tudo dentro aqui do crime de estelionato. Eu vou ter aqui, ó, fraude na entrega da coisa, fraude para o recebimento, fraude no pagamento e eu tenho ela, fraude eletrônica. Eu vou ter aqui a ideia da fraude eletrônica. Então, olha só, a fraude eletrônica, ela constitui uma modalidade do estelionato. Olha só, é uma modalidade, é uma qualificadora. Ó. O crime de estelionato tem pena lá de 1 a 5 e esse ponto aqui, ó, o parágrafo 2º, letra A, acrescentado, introduzido, lembra aí, no ano de 2021, tá aqui, ó, incluído no ano de 2021, ele diz pra gente que a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. O que é que eu vou precisar aqui analisar e destacar? É que olha o que diz a letra B. O crime de fraude eletrônica é uma modalidade de estelionato, correto, e consiste em cometer a fraude com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzindo em erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio no correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Correto isso, pessoal? Correto, verdadeiro, já é o nosso gabarito, tá? Se ele queria a correta, questão então verdadeira, tá? E você que tá aí comentando, show de bola, me diz aí de onde você é, tá? Já coloca aí de onde você é e me diz pra mim, você já foi meu aluno, já estudou comigo, é seu primeiro contato aí comigo, segue lá no @prof. Júlio César Matos, tá? Letra C diz assim, ó.
Configura o crime de concussão, pode tirar minha tela aí, ó, agora. Configura o crime de concussão, apropriar-se, opa, já está errado, tá? Veja, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, isso aqui caracteriza o crime de peculato. Peculato. É a ideia do peculato, pessoal. Então fica atento. Vamos aqui lembrar, né, do crime de peculato, quando ele diz assim, ó, apropriar-se o funcionário público, então não é qualquer pessoa. Lembra aí você como particular, né? Pode se apropriar e responder ali, quem sabe, pelo crime de apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Mas aqui eu estou antenado, aqui eu estou ligado no crime de que, Júlio? Peculato. Apropriar-se o funcionário público, peculato, apropriação de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, é o peculato desvio, em proveito próprio ou alheio. Temos uma pena aí de reclusão de 2 a 12 anos e multa, e o parágrafo 1º vai ensinar que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, é o peculato furto, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Júlio, mas e a concussão? Concussão, você vai observar que ele diz, ó, exigir, 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 exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, lembra, grifa, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena aqui é a mesma, tá? 2 a 12 anos, né, no peculato e multa 2 a 12 anos na concussão. Mas veja que a questão, né, ela se equivocou quando ela trouxe aí a ideia, lembra, tá, do crime incorreto. Letra D, para a gente fechar essa questão, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes patrimoniais previstos no Código Penal, mesmo quando a vítima é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Incorreto, tá? Quando eles aqui, ó, mesmo quando a vítima é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, isso tá errado e eu quero lembrar com você um detalhe aqui. Vejam só. A gente tá dentro, pessoal, da escusa do que a gente chama de escusas absolutórias. Eu tenho escusas absolutórias, escusas relativas. A verdade é que, a depender do crime e a depender da vítima, você pode, né, ficar isento de pena. Você pode ter a sua pena isentada. Isso acontece, por exemplo, no caso de um furto contra um pai, pelo menos em regra. Um furto contra o seu cônjuge. Imagina lá, seu cônjuge, companheiro, você que é casado, você que é casada, e aí você vai lá e subtrai algo do teu cônjuge, e aí eu vou ter, pelo Código Penal, a isenção de pena. Veja aí, né, uma parte boa aí do casamento, e aí N outras, claro, né? Mas olha só o que ele diz pra gente aqui, ó. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo. Esse artigo 181, pessoal, ele tá no final do capítulo dos crimes contra o patrimônio, tá? No final do capítulo dos crimes contra o patrimônio, você vai encontrar esses dispositivos. E aí eu vou colocar aqui, eu vou até abrir aqui o código, tá? Vou abrir aqui o código para facilitar o teu entendimento. E olha só o que é que eu quero te mostrar aqui. Pode estar na tela. Ele coloca aqui pra gente, ó. Capítulo 7. Disposições gerais. Eu tenho aqui que ele diz assim, ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Esse título, pessoal, que a gente está falando, é o título dos crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. E ele vai dizer para mim assim, ó, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Olha isso. Do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Ele diz ainda, inciso 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou seja natural. Eu estou diante de uma situação em que um pai, ele lembra lá, furtado pelo próprio filho. Lembra lá, eu estou furtando meu ascendente. O pai está furtando o filho, ele está furtando o descendente. O que é que acontece? Isenção de pena. Isenção de pena. O artigo 182, ele vai alterar a ação penal, tá? E aí, para essa tua prova, a gente não vai se debruçar nesse ponto, e aí o foco aqui, inclusive, é responder a questão, mas o artigo 183, ele diz assim, ó, não se aplica os dois artigos anteriores. Se são os dois artigos, não aplica o artigo 181 e não aplica o artigo 182. O artigo 181 que a gente está observando é o fato da isenção de pena. E ele coloca aí pra gente, ó, se o crime é de roubo, de extorsão ou em geral quando haja emprego de violência ou grave ameaça, não se aplica ao estranho que participa do crime, e o inciso terceiro, que aí gabaritava a questão, se o crime é praticado contra a pessoa
com idade igual ou superior a 60 anos. O que é que eu preciso aqui lembrar e destacar? Se o sujeito ele furtar o próprio pai, ele fica isento de pena. Se o sujeito furtar o próprio pai, mas o pai ele tem 60 anos ou mais, aí ele não fica isento de pena. E basicamente é isso que disse a questão, que o sujeito vai ficar, lembra lá, isento, olha só, volta aqui para a questão, cadê aqui a questão para a gente? Vamos lá, ele diz aqui, ó, Letra D, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes patrimoniais previstos no Código Penal, mesmo quando a vítima é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Errado, incorreto, e aí alguns detalhes que é importante a gente lembrar. Primeiro, eu não vou ser isento de pena, né, se eu praticar esse crime contra qualquer pessoa. Fica ligado, fica atento aí nessa situação, tá bom? Pessoal, esse material com os artigos, me manda lá, né, um WhatsApp, né, a nossa equipe vai te mandar, tá? Basta você mandar, a gente encaminha aí o material, salva aqui em PDF, né, esse material aqui com os artigos correspondentes. Maravilha? Beleza? Então vamos lá. Aproveitando, tá? A gente tem uma novidade no Código Penal que foi acrescentada em 2024, tá? Deixa ter o material sempre atualizado, que foi o artigo 183, letra A, que também não é o caso aqui da questão, mas eu quero que você sempre fique aí com o material mais atualizado possível. Próxima questão, ela fala que Maria caminhava pelo centro de Boa Vista, Roraima, momento em que Caio apontou um simulacro. Caio apontou um simulacro de arma em direção à sua cabeça. Aqui eu quero destacar um detalhe. Quando ele coloca aqui um simulacro de arma de fogo, lembra que isso não é considerado uma arma. Não é considerado uma arma. Eu estou diante de um simulacro de arma de fogo que, Júlio, não é arma. Simulacro de arma de fogo que não é arma. Lembra, Júlio, por que tu está dizendo isso que não é arma? Olha só, quando eu vou lá e apresento um simulacro de arma contra você, eu estou exercendo o que a gente vai chamar de grave ameaça. Eu estou te ameaçando. Bora, passa lá. Eu estou te ameaçando. E aí, eu estou aqui diante do que a gente vai chamar de crime de roubo. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça. Eu posso praticar o furto, pessoal, mediante grave ameaça. É uma das formas de praticar o furto. Eu posso praticar o furto mediante violência à pessoa. Eu posso praticar o furto, né, ou melhor, roubo. Depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Eu estou aqui, então, diante do crime de, para você não confundir, roubo, tá, pessoal? O roubo ele pode ser praticado aí mediante essas situações, tudo bem. Júlio, o fato de eu estar ali com um simulacro, tá? Uma arma de brinquedo, o que for, isso já caracteriza ali a grave ameaça? Sim. Se caracteriza a grave ameaça, eu já consigo concluir que eu estou diante de um crime de roubo. Eu estou diante de um crime de roubo. E olha só o detalhe dessa questão. O STJ, tá? A terceira turma do STJ trouxe aí no recurso repetitivo, né? 1171, estou trazendo aqui para você. Dentro do informativo 799, eu já estou trazendo pronto para facilitar, se você ainda não sabe localizar a jurisprudência, tá? Então, eu já te mando isso. Ele disse assim, se o agente utiliza simulacro, olha só, se o agente utiliza simulacro de arma de fogo, olha só o que ele diz, para subtrair bens, ele comete roubo. Ele comete roubo por quê? Porque o simulacro já é suficiente para configurar a grave ameaça. Então, eu já estou aí configurando a grave ameaça. Então, maravilha, show de bola. A utilização de simulacro de arma configura a elementar da grave ameaça, do tipo penal do roubo. Beleza? Então, fica atento a essa situação, a essa informação. É isso que eu quero que você lembre. Então, ele diz assim, ó, em direção à sua cabeça, seguindo aqui, ó, em direção à sua cabeça, e exigiu a entrega de seus bens. Imediatamente, em razão do medo incutido, Maria, então veja que essa utilização do simulacro gerou um medo, né, em Maria, né? Maria entregou um telefone celular e um relógio para Caio, que fugiu na sequência. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que, se encontrado, Caio responderá pelo crime de... Olha só, qual o crime, Júlio, ele vai responder? Roubo. E aí você diz, Júlio, certo? E qual vai ser aqui a modalidade? Nesse caso, pessoal, seria aqui, né, o roubo simples. Parabéns para você, né, que marcou o roubo simples. A questão aqui, ela queria trazer uma pegadinha. Ela queria, né, muitas vezes, né, que o candidato, ela queria que você, doutor, doutora, marcasse ali o roubo majorado. Por quê, Júlio? Porque eu tenho um roubo majorado pelo emprego de arma. Só que veja, decisão recente, o STJ disse que, nesse caso, pessoal, o simulacro ele não vai majorar. Ele já é elementar para configurar a grave ameaça. O simulacro de arma, lembra lá, ele não vai majorar o tipo penal. O simulacro ele não majora o crime de roubo, ele já caracteriza ali
a grave ameaça, logo eu estou diante do roubo simples. Maravilha? Tranquilo então? Então vamos seguir. A gente vai, né? Olha só, tá até aqui, ó. Pede, basta você mandar aí uma mensagem, tá? Você me manda uma mensagem, bota lá, ó, simulado Santa Cruz, e aí tá aí o número, né? Você bota aí, ó, 999720749. Você já pede aí, Júlio, eu quero o material do simulado. Então a gente vai te mandar tranquilamente, beleza? Vamos então agora para processo penal. Coisa linda, olha só o processo penal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial, ela deverá. A questão, pessoal, ela vai trazer aqui, né, situações relacionadas ao Código de Processo Penal. E aí, dentro disso, a gente tem aqui as diligências, tá? Ele quer basicamente que você conheça as diligências. E eu tenho aqui, ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, lembra aí, ó, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, que é a vítima, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável, tá? No disposto do capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas. Eu tenho aqui, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, e aí algumas observações, tá? Essa questão do processo datiloscópico é a ideia lá da identificação criminal, que em regra, tá? A própria Constituição proíbe, ela vai dizer pra gente que o civilmente identificado não estará sujeito à identificação criminal. Lembrando, tá, pessoal, que aqui no exame pericial, exame de corpo de delito, destaca aí que o exame pericial, ele é elaborado, ele é feito por um perito oficial. Na ausência, na tua localidade, eu não tenho perito oficial. 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior. Lembrando que para ser perito oficial no Brasil, é obrigado ter curso superior. Se na minha localidade não tem perito oficial, 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior. Lembra aí, tá? Basta hoje, após a reforma de 2008, basta um perito oficial. Maravilha. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social. Sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Muito importante, tá, essa diligência. E inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados do filho indicado pela pessoa presa. Então, fica atento, fica ligado aqui nessas diligências. Com base nisso, a gente consegue tranquilamente responder a questão quando ela diz assim, ó, letra A, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. Verdade, podemos gabaritar a letra A, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos criminais. B, apreender os objetos que tiverem relação com o delito. Não, né, pessoal? Não. Após liberado pelos peritos civis. Não, pessoal. Letra C. Colher todas as provas que impedirem. Já está errado, pessoal. Impedirem o esclarecimento, falso. A lei vai dizer lá, né, que servirem para o esclarecimento. E letra D. Colher todas as provas que servirem para o ocultamento do fato. Não, pessoal. Que servirem para o esclarecimento do fato e, claro, das suas circunstâncias. Maravilha? Então, letra A ficou a questão. Vamos seguir, vamos para a próxima questão aqui dentro do processo penal. E eu vou só deixar aqui aberto, tá? Uma lei que a gente vai precisar observar. Mas, vamos lá para a questão. Determinado delegado de polícia pretende apresentar em juízo representações pela decretação da prisão temporária 2 investigados em 3 diferentes inquéritos policiais. Maravilha. Olha só, o teu edital, ele cobra lá, tá, a lei de prisão temporária. De forma bem rápida, o que é que eu preciso lembrar para essa prova? Primeiro ponto, a prisão temporária ela só é cabível durante a fase investigativa. A prisão temporária é uma prisão de natureza cautelar. É uma prisão de natureza cautelar que é determinada
pelo juiz. É o juiz, é o magistrado. Lembra lá, delegado ele representa. O delegado ele pode pedir, ele pode representar. O Ministério Público ele pode requerer a prisão. Só o Ministério Público e o delegado tem essa legitimidade, tá? Para fazer aí essa solicitação, para fazer esse pedido. Mas legitimidade para decretar, decretação, aí só o juiz, só o magistrado. Decretação, só o juiz, só o magistrado. Show de bola, maravilha, tudo bem. Aí o que eu preciso lembrar é, Júlio, para se admitir prisão temporária, eu preciso preencher, eu preciso analisar se o meu crime, se o crime praticado, se o crime investigado, se o crime da questão, ele está no rol taxativo da lei de prisão temporária. Lembrando que ou está no rol taxativo da lei de prisão temporária ou está no rol da lei dos crimes hediondos. Por quê? Porque é admissível, a lei de crimes hediondos, né, quando você estuda, você sabe disso, ela admite a aplicação da prisão temporária. O que vai mudar é que, regra geral, caiu em prova, me perguntou, qual é o prazo da prisão temporária? 5 dias. O prazo da prisão temporária é de 5 dias, podendo ser prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. O prazo da prisão temporária, meu Deus, é de 5 dias. É de 5 dias. Em caso de extrema e comprovada necessidade, né, pode ocorrer a prorrogação no mesmo prazo. Se eu estiver diante de um crime hediondo equiparado, 30 dias, esse é o ponto. Mas vamos lá. Aí ele coloca assim, ó. João responde pelo crime, tá? Vamos aqui para não se perder. João responde pelo crime de corrupção passiva. Eu já sei que João não pode ser preso de forma temporária. Júlio, por que tu sabe que não pode? Pessoal, veja só. Eu vou te apresentar aqui o rol da lei, mas antes disso eu quero te lembrar que crimes contra a administração pública, veja aqui a lei de prisão temporária, tá? A lei 7960 de 21 de dezembro de 89, ela dispõe sobre a prisão temporária. E aí você vai ter aqui, ó, o artigo 1º dizendo que caberá a prisão temporária, inciso 3, que é o que interessa nesse momento. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Primeiro ponto, só cabe para crime doloso. Só cabe para crime doloso. Não cabe para crimes contra a administração. Aí ele diz homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, qualquer modalidade do roubo, tá? Extorsão. Júlio, furto aqui admite? Veja, aqui eu preciso lembrar que em regra furto não. Mas se a prova disser furto praticado com emprego de explosivo, o furto praticado com emprego de explosivo, aí vai admitir. Por quê? Porque é um crime hediondo. Está lá no rol dos crimes hediondos, aí vai admitir. Eu tenho aqui a extorsão mediante sequestro, o crime de estupro, o atentado violento ao pudor, que na verdade hoje é estupro, o rapto violento que está dentro ali do sequestro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável em qualquer modalidade. Júlio, não. Ele diz, ó, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Então só vai ser possível se houver a qualificadora aí, né, a morte, se houver a morte. Quadrilha ou bando, que hoje é a associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro, e eu tenho ainda, né, crimes previstos na lei de terrorismo. Essas são as infrações. Então perceba aí, a gente não leu em lugar nenhum corrupção passiva. Maravilha? Mateus, por sua vez, é investigado pela prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo de a subtração da coisa. Então, olha só, João, ele não pode ser preso preventivamente ou temporariamente. Então, risca aqui João. E aí ele vem agora e fala de cadê? Mateus. Mateus também não pode, então risca aqui Mateus. Por que Mateus não pode, Júlio? Porque Mateus, ele está praticando aqui, ó, o furto, olha só, vamos grifar, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa. E eu disse a você que se for cobrado furto, tem que ser um furto qualificado pelo emprego de explosivo. Furto, né, com o emprego, com o uso de emprego de explosivo. É a única modalidade, por quê? Porque essa modalidade está lá, né, na lei de crimes hediondos. Então, nessa situação que ele trouxe na questão, não poderia. E por fim vem Caio. Caio, olha só o que Caio fez. Caio é acusado de ter praticado delito de roubo simples. O crime de roubo admite prisão temporária em qualquer modalidade. Agora lembra, tem algumas situações do roubo que por ser hediondo, aí o prazo da prisão é maior. Mas o que a questão queria aqui era saber apenas se cabe ou se não cabe. Logo, letra D é o gabarito, já que Caio foi acusado. Lembra aí, tá? Caio foi acusado, né, de um crime de roubo simples. Registre-se que no entendimento da autoridade policial, a prisão temporária é imprescindível para as investigações em curso, além de existir fundadas razões de autoria dos indiciados nas infrações penais narradas. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 7960 de 89, que é a Lei de Prisão Temporária, é correto afirmar que caberá prisão temporária em face de
caio apenas como a gente aqui bem observou. Tudo bem? E aí vamos para uma próxima questão. E aí, essa é uma questão um pouco extensa, e aí é um ponto que está no teu edital quanto à ideia da cadeia de custódia. Está aqui, ó, cadeia de custódia. Pessoal, aqui eu vou ser bem sincero com você. Quando a gente fala de cadeia de custódia, basicamente nesse ponto é a memorização, é você tentar decorar de alguma forma aí, claro, quais são as etapas. Essas etapas que você vai encontrar no artigo 158 do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e o próprio descarte. Então você vai ter, né, todo esse passo a passo. A questão, ela quer saber, ela vai fazer essa relação. Se eu estou narrando um acondicionamento, uma fixação, ele quer saber disso, de você, doutor, de você, doutora. Durante a investigação criminal, é essencial que a cadeia de custódia seja rigorosamente observada, para garantir a integridade dos vestígios coletados no local da infração. O artigo 158-B do Código de Processo Penal Brasileiro detalha as etapas dessa cadeia, que são fundamentais para a validade das provas periciais no processo judicial. Com base no que estabelece a Lei Processual Brasileira, a assinala alternativa, a afirmativa, que apresenta a descrição correta de uma das etapas da cadeia de custódia. Aí vamos lá ver essas etapas. Ele coloca aqui, ó, primeira etapa. Primeira etapa aqui, ele fala do isolamento. Ele vai falar aqui a etapa de fixação, ele vai falar a etapa de acondicionamento, ele vai falar a etapa de recebimento. Aí vamos conferir se está tudo certo. Primeira letra, ele diz assim: a etapa de isolamento compreende na distinção de elementos de potencial interesse para a produção da prova pericial, evitando-se que se altere o estado das coisas. Veja, isso não é isolamento. Isso aqui seria o reconhecimento. É o reconhecimento. E aí eu quero até apresentar para vocês, mas olha só aqui, ó, reconhecimento, ato de distinguir. Reconhecimento, reconhecer, distinguir um elemento com potencial interesse para a produção da prova. Maravilha? Então volta aí na questão. Próximo ponto, letra B. Na etapa da fixação, cada vestígio é coletado e embalado. Veja, pessoal, aqui a gente já está diante de um erro, tá? Aqui não seria a fixação. Aqui seria, vamos colocar aqui, ó, o acondicionamento. Ele diz, ó, procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado é embalado. Embalado de forma individualizada. Eu vou embalar, é o acondicionamento, tá bom? Então a questão colocou aí fixação, estaria errado. Vamos colocar aqui, ó, acondicionamento. Próxima, letra C. Na etapa do acondicionamento, é descrito detalhadamente o vestígio. Veja, pessoal, a questão aqui, ela na realidade inverteu, tá? Essa questão de você descrever detalhadamente é a fixação. Vamos conferir, ó. Item, inciso terceiro aí, ó, fixação. Ele coloca assim, ó: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustradas por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável. Então veja que ele aqui trocou, né? Aqui seria fixação. Fixação. Quando eu digo trocou, é porque ele trocou o conceito daqui com o conceito daqui, tá? E por fim, letra D. A etapa de recebimento consiste no ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem recebeu. Então aí sim é o estudiante, né, da etapa do recebimento. Maravilha? Então lembra aí, tá? Só para você conferir, o recebimento tá aqui, ó, no inciso 7. Ato formal de transferência, né, da posse do vestígio. Veja que ele bota o rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura, identificação de quem recebeu. Maravilha? Eu estou lá, tá, pessoal, no @prof. Júlio César Matos. Já tira aí, tá? Tira um print, marca a gente lá, mostra aí, né, que você está aqui assistindo no ao vivo e eu, claro, vou ficar muito honrado. Pessoal, uma boa ainda correção para vocês, um bom restinho de domingo, fique com Deus,
Beijo para vocês, um forte abraço e eu vejo vocês numa próxima oportunidade, num próximo momento. E claro, aguardo vocês aqui dentro do curso, dentro da plataforma do EP do Estou Preparado. Maravilha? Valeu, um abraço e até a próxima.